Professor Caio falando novamente, dando sequência à nossa cronologia dos dois grandes conflitos no século passado. A gente vai hoje, de fato, entrar no tema da Segunda Guerra Mundial, depois de falarmos do cenário que se construiu, né, na Europa antes do estouro do conflito, a ascensão do nazismo e, além dele, de outros movimentos fascistas dentro da Europa. Hoje a gente vai de fato para o conflito, né? Eu tentei traçar uma cronologia um pouco mais simples para a gente entender todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial e automaticamente a derrota do nazismo em 45. Então, inicialmente, até para tentar traçar mais ou menos uma linha cronológica, porque vários fatos foram acontecendo, mas eu tentei mais ou menos traçar uma cronologia, né, para a gente conseguir entender. A gente vai começar um pouco antes, na verdade 10 dias antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial. Em 23 de agosto de 39, como eu disse, 10 anos antes do estouro do conflito em si, a Alemanha e a União Soviética elas assinam um pacto, um acordo de não agressão, acordo esse que perdurou por 2 anos principalmente e que permitiu uma isenção entre as duas potências. Enquanto a Alemanha, nesse pacto, se propôs a não investir contra a União Soviética também se propôs a não investir contra a Alemanha. No dia 1º de setembro, uma semana depois de 39, a Alemanha, inclusive desrespeitando as fronteiras que tinham sido determinadas anteriormente pela França e pela Inglaterra, e também através de um acordo com a União Soviética, desrespeitando esse acordo, a Alemanha invade a Polônia. E esse é o estopim do conflito. A Alemanha já tinha promovido invasões a outros territórios, como a gente citou na aula passada, mas o estopim, a gota d'água, foi a invasão à Polônia. E 2 dias depois, dia 3 de setembro, oficialmente a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha novamente. Nesse primeiro momento, a guerra dentro da Europa estava restrita, digamos assim, a esses 3 países. Os demais países que fizeram parte, tanto a Itália do lado alemão quanto os Estados Unidos e a União Soviética do lado dos aliados, entraram posteriormente. No início do conflito foi uma declaração de guerra que a Inglaterra e a França fez contra a Alemanha. E, utilizando uma técnica que foi muito comum pelo exército nazista, as primeiras movimentações do exército alemão, chamaram inclusive de guerra relâmpago, bem diferente daquela guerra de trincheira de 14 até 18, da Primeira Guerra Mundial, resultou numa conquista rápida de vários territórios próximos da Alemanha. Então, inicialmente, em poucas semanas, poucos meses, a Alemanha já havia tomado a Holanda, a Dinamarca, a Noruega e boa parte da França. Essa guerra relâmpago era uma estratégia por terra. Inicialmente, aviões bombardeavam o alvo, seguido da chegada de tanques e posteriormente da infantaria. Então, o exército em si, os homens do exército, eles chegavam na reta final do conflito. O território já havia sido bombardeado, num primeiro momento pelos aviões, num segundo momento pelos tanques, e posteriormente o exército marchava para esses alvos. Usando essa tática, a Alemanha conquistou muitos territórios no começo do conflito, principalmente. Ao mesmo tempo, ainda não diretamente juntos, digamos assim, o Japão ele começa a sua expansão para outros territórios no Pacífico. Então, ao mesmo tempo que a Alemanha expandia os seus territórios na Europa, o Japão, através de um modelo imperial, também expandia as suas fronteiras no Pacífico, principalmente a região da Indochina, a península onde hoje é a Índia, e o norte da China, principalmente a região chamada de Manchúria, que é uma região rica em recursos minerais, recursos esses que o Japão, como território, pouco tem. Aqui tem dois mapas que mostram essas ofensivas. Num começo, o início da expansão, e posteriormente vou colocar um outro mapa que mostra o ápice, digamos assim, dessa tomada de territórios. Então, nesse primeiro momento, existia esse eixo Berlim-Roma, que era o eixo Alemanha-Itália. A Áustria já havia sido anexada pela Alemanha em 38, então formou esse corredor que ligava a Alemanha e a Itália. E com as invasões, as inserções do exército nazista, num segundo momento, todos esses territórios em vermelho foram ocupados
pelo exército nazista. Então foi uma expansão muito significativa, até para o norte da África. Norte da África que foi muito ocupado e invadido pela Itália. A frente de batalha italiana estava muito mais no Mediterrâneo. Tomou a Grécia, por exemplo, e o norte da África. Considera-se a Espanha ali como um território isolado do eixo nazista, porque a Espanha possuía um modelo ditatorial que era de Franco, que era aliado indiretamente do modelo nazista. Então a Espanha não foi ocupada, não foi invadida pelos países do eixo. Da mesma forma que na frente do Pacífico, a gente falou agora há pouco, o Japão se expandiu por outras terras também. Então a gente vai ver tudo que está em vermelho, os territórios que foram sendo ocupados pelo Japão. Então parte da Coreia, da China, que eu falei da região da Manchúria, até chegando à península da Indochina. A Birmânia do lado, não aparece no mapa, tem a Índia, a Tailândia. Então todos esses territórios foram sendo ocupados pelo Japão. Então nesse primeiro momento, tanto a Alemanha no eixo europeu quanto o Japão no eixo do Pacífico começavam a expandir os seus territórios, tá? Essas rápidas vitórias que Hitler passou, que Hitler conquistou, permitiu que Hitler ordenasse uma invasão à Inglaterra. Tendo conseguido essas vitórias, Hitler entendeu que seria possível tomar a Inglaterra. Considerando que a Inglaterra é uma ilha e a marinha inglesa historicamente sempre foi muito forte, Hitler resolve mesmo assim tentar promover o ataque a algumas cidades inglesas, mas não obtém êxito. A Inglaterra consegue resistir e a Alemanha desiste de tomar a ilha da Grã-Bretanha. Foi a primeira derrota do exército nazista para a Inglaterra, não conseguindo chegar até a ilha da Grã-Bretanha. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a Itália começava a se expandir para a região do Mediterrâneo. Então, principalmente a parte norte, parte essa que era de colônias britânicas, principalmente a Líbia, passam a ser ocupadas pelo exército italiano em apoio ao exército nazista alemão. Com a derrota na porção oeste, com a derrota no combate com a Inglaterra, a Alemanha volta-se para o lado oposto, volta-se para a porção oriental, para a porção leste da Europa, e começa, na mesma estratégia de guerra relâmpago, a ocupar alguns outros territórios, principalmente Bulgária, Romênia, Hungria e Eslováquia. Esses países se unem ao eixo, se unem ao exército nazista, só que começam a barrar, digamos assim, na influência soviética, lembrando do acordo que existia ainda em vigor da Alemanha com a União Soviética. Só que essa expansão para o lado oriental começava a atingir o quintal da União Soviética, digamos assim. E, a partir dessa atuação mais voltada para próximo da União Soviética, em setembro de 40, de fato, os três países que já estavam se apoiando formatam de maneira definitiva, a partir de um pacto chamado Pacto Tripartite, o Grupo do Eixo, que seria o eixo de contenção à expansão do socialismo, um eixo de contenção à União Soviética, tá? E isso permitiu essa aproximação dos três países, Alemanha, Japão e Itália. Desta maneira, principalmente com o apoio da Itália, a Alemanha volta a sua expansão para o lado leste, para esse quintal da União Soviética que eu disse para vocês. E avança mais, chegando a ocupar a Iugoslávia, a Croácia e a Grécia, todos os territórios que estão no Mediterrâneo. Então teve uma atuação intensa da Itália nesse sentido. E era inevitável, essa expansão italiana e alemã para o lado do quintal soviético, digamos assim, resultou no rompimento do Pacto de Não Agressão. A Alemanha rompe esse pacto e ela promove, ela organiza, ela planeja a invasão à União Soviética. Isso foi em 41. Então, no primeiro momento, inclusive, Stalin ele não acreditou nessa ação de Hitler, mas depois se confirmou de fato que era um planejamento de uma invasão. Então, em 41, a Alemanha volta-se diretamente para a União Soviética e planeja uma invasão ao país. Nesse primeiro momento, eles chegam até a cidade de São Petersburgo, a atual cidade de São Petersburgo, que na ocasião se chamava Leningrado, e promovem um cerco à cidade e tomam a cidade de São Petersburgo. Hoje, na Rússia, as duas principais cidades russas são Moscou e São Petersburgo. E Leningrado já era uma cidade importante na Rússia naquela ocasião. E os alemães conseguem tomar Leningrado, conseguem chegar
até essa cidade e promovem esse cerco. Conseguindo chegar até lá, lembrando, tudo a pé, eram marchas a pé. Conseguindo chegar a Leningrado, o próximo passo era chegar até a capital, e eles rumam a Moscou, eles tentam chegar até Moscou. Porém, há uma contraofensiva do exército soviético, que era um exército muito bem formado, e isso obriga a uma retirada caótica e uma segunda grande derrota do exército nazista. Já havia perdido anteriormente para a Inglaterra ao tentar tomar o país, e perde esse embate, essa batalha da União Soviética ao tentar tomar Moscou. Então, isso resulta numa retirada caótica do exército alemão e esta vitória do exército soviético. Tá? Lembrando que uma das estratégias utilizadas pela União Soviética é a mesma estratégia que já utilizou anteriormente com Napoleão, a tática da terra arrasada, que a gente vai voltar a falar daqui a pouco. Então, ali se configurou a segunda derrota do exército nazista. Tá? Ao mesmo tempo que isso acontecia, na verdade, um dia depois da derrota alemã em Moscou, o Japão bombardeia a base naval dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, a base de Pearl Harbor. Esse bombardeio veio depois do não reconhecimento dos Estados Unidos dos territórios japoneses que ele havia conquistado nessa expansão. Então, os Estados Unidos ele dividia frente com o Japão na influência a algumas ilhas do Pacífico e evidentemente não era favorável a essa expansão japonesa para aquela região do mundo. E a resposta do Japão a esta negativa de reconhecimento dos Estados Unidos foi o bombardeio à base naval de Pearl Harbor. No dia seguinte a esse bombardeio, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e automaticamente declara guerra aos países do eixo, Alemanha e Itália, ou seja, entra definitivamente na Segunda Guerra Mundial. Se junta, se alia à França, à Inglaterra e à União Soviética, que também passa a ver o nazismo como inimigo, já que Hitler rompeu o pacto de não agressão. A partir daí forma-se basicamente os dois lados, né? Os países do eixo, com vários países, mas principalmente Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, principalmente Inglaterra, França, União Soviética e agora os Estados Unidos, que entra definitivamente no conflito. E com os Estados Unidos declarando guerra ao Japão, forma-se uma segunda frente de batalha, que foi a frente do Pacífico. Então a Segunda Guerra se constituiu em duas frentes, uma dentro da Europa e uma na frente do Pacífico. No Pacífico, o conflito foi protagonizado exclusivamente por Estados Unidos e Japão. Inclusive, os Estados Unidos conseguem, pelo menos, minimizar o avanço do exército japonês para a região do Pacífico. Uma das batalhas, digamos assim, aconteceu em Midway, que essa região, uma ilha, né, foi a responsável em frear o avanço para a parte mais central do Oceano Pacífico. Né? O Japão ficou mais restrito às áreas próximas do seu território e não conseguiu se expandir mais para o interior do oceano, para as ilhas do interior do oceano. Com a derrota da Alemanha, da União Soviética, né, em Leningrado, Hitler promove e planeja uma nova ofensiva para tentar novamente tomar a União Soviética. E agora ele planeja uma ofensiva através do rio Volga, que é o maior rio da Europa e corta a Rússia. Então, seguindo o rio Volga, o exército nazista chega até a cidade de Stalingrado. Nome parecido, tá? A primeira é Leningrado, a segunda é Stalingrado. Hoje a cidade chama-se Volgogrado. Volvo, inclusive, está perto do rio Volga, tá? Por isso que tem esse nome. E essa nova ofensiva, digamos assim, ela acontece em pleno inverno. O inverno é extremamente rigoroso da Rússia, evidentemente, tá? A soma desses fatores, ou seja, o inverno extremamente rigoroso e o fato do exército nazista marchar, ou seja, se deslocar a pé pelo território de centenas e milhares de quilômetros, somando, evidentemente, as fortes defesas que o exército russo possuía, enfraqueceram o exército alemão. Quando os alemães chegaram até Stalingrado, já chegaram bem debilitados, não pelo combate, mas basicamente pelas condições naturais. A falta de suprimentos, o frio intenso, o inverno extremamente rigoroso, acabou resultando em várias baixas do exército nazista. E aí, novamente, a Rússia faz uso da mesma estratégia da terra arrasada.
quando os alemães conseguem chegar a Stalingrado, a cidade já está completamente destruída. Ou seja, não existe nenhum tipo de recurso que os alemães poderiam utilizar. Então, um exército que caminhou no pleno inverno rigoroso russo por milhares, centenas de quilômetros, já extremamente debilitado, chega a um local onde não tem nenhum tipo de recurso. Somando-se a isso, quando o exército nazista chega até Stalingrado, toda destruída, recebe um ataque quase que fatal do exército russo. Então, o exército alemão já chegou extremamente debilitado pelas condições naturais, sobretudo do inverno, e sofre uma ofensiva muito dura do ataque do exército soviético. E isso dizima praticamente o exército, ou parte do exército nazista que marchou ou tentou chegar até Moscou, porque não conseguiu, né? E os sobreviventes acabam se rendendo, né? Os que não morreram acabam se rendendo, e aí inicia-se uma nova derrota do exército nazista, que basicamente começou a pôr fim à expansão, às ideias de Hitler dentro da Europa. Ao mesmo tempo que esta marcha para o leste acontecia, as tropas anglo-americanas, principalmente, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos, iam avançando para a parte oeste, principalmente a região do Mediterrâneo. Então, os Estados Unidos e a Itália vão avançando e retomando os territórios, por exemplo, do norte da África, chegando até a Itália. Em 43, tudo isso ao mesmo tempo, tá? A Alemanha se viu em duas frentes de batalha, contra a União Soviética e a oeste contra a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Em 43 foi a primeira vez que a guerra chegou, digamos assim, no território alemão, porque até então todos os conflitos eram fora da Alemanha. Em 43 a Inglaterra começa a bombardear várias cidades alemãs, levando, digamos assim, o combate para o terreno, para o território alemão pela primeira vez. Inclusive nessa ocasião, Hitler se viu obrigado a convocar homens, meninos jovens de 15 a 18 anos para comporem o exército, considerando os ataques sucessivos que vinham sofrendo em diferentes frentes. Em 44, depois inclusive de tomar a Itália e Benito Mussolini ser deposto, o exército estadunidense e inglês chega até a França e retoma a França. Esse desembarcar na Normandia, né, é considerado como o dia D, que junto com a derrota da Alemanha para a União Soviética, são considerados os dois pilares, digamos assim, que colocaram fim ao nazismo. Uma curiosidade é que em 44, na Itália, foi a frente de batalha que os brasileiros ajudaram. O exército brasileiro enviou soldados para a Segunda Guerra Mundial e eles foram incumbidos de apoiar os aliados contra a Itália, para mapear, digamos assim, para patrulhar o mar Mediterrâneo e para retomar algumas cidades italianas. Inclusive a cidade de Turim foi retomada com o apoio do exército brasileiro. Então, na retomada da Itália, o exército brasileiro teve atuação, digamos assim. Ao mesmo tempo que a Alemanha perdia o território francês com a invasão dos Estados Unidos e da Inglaterra principalmente, o exército soviético, depois de vencer o exército alemão na Operação Barbarossa, nessa operação que dizimou parte do exército alemão, o exército soviético marcha para Berlim. Ele se desloca a Berlim ao mesmo tempo que Inglaterra e Estados Unidos vão tomando novamente a França. Até que em 45 o exército soviético chega a Berlim e o exército estadunidense e inglês também chega a Berlim, promovendo o ataque final, digamos assim, à capital. Hitler, inclusive, é nesse momento que ele se suicida. Em julho de 45, vendo que Berlim está para ser tomada, e de fato foi tomada, ele se suicida e na prática finaliza-se o conflito dentro da frente europeia. Porém, a frente do Pacífico continua. Os embates entre Estados Unidos e Japão permanecem. Só que agora o Japão passa a lutar sozinho. Benito Mussolini na Itália já tinha sido deposto, Hitler se suicidou e o Japão continuou lutando sozinho. Já a caráter de desespero, né, começou a utilizar, inclusive, intensificar a utilização dos chamados kamikazes, que eram lançar os aviões contra os alvos. E, evidentemente, né, os Estados Unidos acabam ganhando o conflito, e o mais curioso disso é que a guerra estava praticamente ganha pelos Estados Unidos. E mesmo assim os Estados Unidos lançam as duas bombas atômicas contra Hiroshima e contra Nagasaki. Alguns historiadores defendem a ideia de que
esse ataque foi muito mais um recado para a União Soviética, para mostrar que os Estados Unidos tinham um potencial nuclear atômico muito significativo, assim como tinha a União Soviética, porque eles já sabiam que os dois modelos socioeconômicos eram incompatíveis, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, e que de maneira quase que impossível de não acontecer, um conflito posterior iria se formar, e de fato se formou com a Guerra Fria, né? Então eles já viam que mesmo lutando do mesmo lado contra o nazismo, uma possível vitória iria resultar num embate entre essas duas potências, porque eles eram completamente antagônicos. Então alguns defendem a ideia de que as bombas atômicas elas foram lançadas muito mais para dar um recado à União Soviética do que propriamente para finalizar a guerra, que praticamente estava ganha. O fato é que essa bomba gerou milhares de mortos e várias consequências significativas para o Japão. Uma curiosidade, esse senhor que vocês veem na foto aí, ele, uma coincidência, né, para ele uma feliz coincidência, ele sobreviveu aos dois ataques, ele sobreviveu às duas bombas atômicas. Ele faleceu com 93 anos em 2010. Mas a curiosidade é que ele estava em Hiroshima quando a primeira bomba foi lançada. Ele estava a trabalho em Hiroshima quando a primeira bomba foi lançada. Ele viu o clarão, inclusive ele perdeu a consciência quando houve a explosão. Ele ficou surdo de um dos ouvidos, ficou temporariamente cego, mas conseguiu recuperar a visão. E depois de sobreviver a esse ataque, ele consegue voltar à sua cidade natal, consegue pegar um trem e voltar para sua cidade natal, que era Nagasaki, que 3 dias depois foi bombardeada também. O bombardeio de Nagasaki estava um pouco mais distante, mas estava na cidade e não sofreu nenhum impacto direto da bomba em si, mas curiosamente ele viveu até os 93 anos, depois faleceu em 2010, mas sobreviveu às duas bombas atômicas e a infeliz coincidência de estar nas duas cidades quando as duas bombas foram lançadas e a feliz coincidência de conseguir sobreviver a esses dois ataques. Com a guerra finalizada, né, até antes de 45, a partir da metade de 43, os aliados já sabiam que era questão de tempo para o nazismo não conseguir suportar mais a pressão dos aliados. Então, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética já entendiam que possivelmente iriam vencer a guerra. E aí algumas conferências, alguns encontros entre esses três países foram feitos para definir como seria o pós-guerra. A primeira grande conferência aconteceu em 43, ainda durante a Segunda Guerra. Nessa conferência reuniu-se os representantes de cada país, Roosevelt dos Estados Unidos, Stalin da União Soviética e Churchill, primeiro-ministro inglês, e ali eles discutiram como que seria o plano de ação de ofensiva para definitivamente derrubar o nazismo. Nessa conferência que eles concordaram em agir simultaneamente, Estados Unidos e Inglaterra, através da Normandia, e a União Soviética a partir da Marcha de Berlim. Foi nesse momento em que eles chegaram a este plano de ataque que possivelmente colocaria fim ao nazismo alemão, e de fato colocou. E nesse primeiro momento foi discutido, mas não foi definido, como ficaria a Alemanha após o conflito, né? Considerando que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes impôs uma série de sanções a ela, eles começaram a discutir como ficaria a Europa, principalmente a Alemanha, com o fim do conflito. Em 45, no começo de 45, em fevereiro, aí praticamente ganha a guerra, mas ainda não definitiva, houve a segunda conferência, a Conferência de Alta, que aconteceu na União Soviética. De novo, os mesmos três líderes se reuniram, Roosevelt, Stalin e Churchill, e eles discutiram algumas ideias. Uma delas foi a criação da ONU, que de fato se constituiu posteriormente, sem o apoio da União Soviética, mas se constituiu posteriormente. E aí eles reafirmaram a ideia que havia surgido em Teherã, que era a ideia de desmembrar a Alemanha, de separar a Alemanha, de dividir a Alemanha em partes, tá? Além da manutenção dos territórios da Polônia para a União Soviética. Lembrando que a União Soviética foi a que libertou, digamos assim, os países do leste europeu do nazismo, dentre eles a Polônia.
tá? E a União Soviética requeriu os territórios poloneses para fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ficou definido isso. No mesmo ano, aí já com a guerra terminada, na própria Alemanha, em Potsdam, em julho de 45, houve um terceiro encontro, uma terceira conferência que reuniu novamente os três líderes. A diferença é que agora Roosevelt não estava mais, Roosevelt faleceu, e Truman, que foi o representante dos Estados Unidos, assumiu seu papel, se reuniu com Stalin e Churchill, e ali sim definiu-se como ficaria a Europa no pós-Segunda Guerra. Estabeleceu a divisão da Alemanha em 4 áreas de influência. Então, a área de influência estadunidense, a área de influência francesa, a área de influência inglesa e a área de influência soviética, principalmente levando em conta que existia uma diferença de modelo socioeconômico, né? A União Soviética socialista e os outros capitalistas. Também ficou definido aí que a Alemanha teria de pagar 20 bilhões de dólares para os vencedores, para os aliados, e um ponto importante que foi nessa conferência que instituiu-se o chamado Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal responsável em julgar os nazistas que sobreviveram evidentemente ao conflito. E a partir dessas 3 conferências criou-se o plano de fundo, digamos assim, da divisão do mundo posterior em 2 grandes grupos, né? O socialismo e o capitalismo, que evidentemente vai ser tema da próxima aula nossa. Então a gente volta a discutir isso na aula ao vivo, para aprofundar e tirar algumas dúvidas de vocês e fazer alguns exercícios, evidentemente. Então nos vemos na aula ao vivo.